essa proposta ela surgiu de uma forma muito extraordinária, né? Ou seja, eu fui convidado pela diretoria a participar de uma reunião virtual lá em Lisboa. Eu saí de Évora, fui até Lisboa, cheguei no escritório, né? Tinha lá também uma câmera de filmar também, né? Móvel. Sim. Tinha lá os diretores do outro lado, quando nós conseguimos ver através de um monitor como esse, e eles nos viam através daquela câmera. E foi aberto um mapa de Portugal em cima da mesa. E esse mapa que foi aberto em cima da mesa, foi feito um questionamento para mim. Rogério, você tem algum problema para trabalhar, por exemplo, aqui em Viseu? E colocou o dedo em cima da cidade de Viseu. E, e isso foi para mim, né, um impacto, porque Évora, Viseu, Algarve, Aveiro, era Portugal. Para mim não fazia diferença nenhuma, né? Eu estava recebendo uma proposta de trabalho. Não imaginava que tamanho era a cidade de Viseu. Não conhecia nada de Viseu, Não sabia nada de Viseu. E assim, Deus usou o dedo daquele patrão para colocar em cima de Viseu. Lá em Évora, nós estávamos fazendo uma divulgação de um trabalho de evangelismo. Um ex-paquito da Xuxa estava vindo em Portugal para fazer uma apresentação, né, um evangelismo. Sim. Arrecadar brinquedos para levar para a África e tudo. Então nós estávamos divulgando esse trabalho nas igrejas lá em Évora. E um pastor português, né, muito usado por Deus, nos recebeu na reunião que ele fazia no hotel, né, no Hotel Ibis lá em Évora. E quando nós chegamos nesse hotel, o pastor chamou a gente à parte e falou: olha, Deus está tirando vocês aqui da cidade. Deus vai levar vocês para outra cidade e Ele vai usar vocês de uma forma tremenda na obra dele. Sim. Aí Deus confirmando todas as coisas. Ou seja, foi a gente receber essa palavra do pastor. Logo a seguir surgiu essa reunião. Você queria ficar lá em Évora, ajudando lá na escola dominical? Estava tudo bem, estava ganhando bem, estava, né, as coisas, a igreja crescendo, as coisas correndo bem. E de repente Deus muda tudo, muda o quadro. E o dedo do patrão vai aparecer lá em Viseu. Viemos para Viseu, conhecer a cidade, procurar um lugar para arrendamento. Foi interessante isso também, porque nós procurando, né, pela internet vários lugares para alugar, viemos no dia, que é uma viagem bem, né, 5 horas de viagem de carro, lá de Évora até aqui em Viseu. Que é central, né? Évora é perto de Lisboa. É mais próximo do Algarve, no sul. Alentejo, Viseu, Alentejo, exatamente. E Viseu é aqui no norte, né? Sim. Próximo do Porto. Então, é uma distância bem elevada. Nós viemos por dentro e tal. E no final da história, nós fomos procurar uma casa para arrendar, com muita dificuldade, olhando vários assuntos pela internet, vários anúncios, né, pela internet, olhando vários anúncios. Só uma observação aqui. Capitão Bob aí, né, dos Estados Unidos, assistindo a gente. Né? Legal. Deus abençoe. Prazer, aí. mano. Capitão Bob. Congratulations. Welcome to the Face Live. E a Odilene, missionária Odilene também nos assistindo aí. Prazer, missionário. Deus abençoe a sua vida. E quando eu cheguei procurando casa, vimos vários imóveis, não se ajustava ao preço, que a empresa que me contratou se propôs a pagar os 6 meses de aluguel, colocou um carro para trabalhar, um telefone para trabalhar na área comercial. E nós procurando ali algo que estava dentro dos valores acordados com a empresa. Uma senhora foi jogar o lixo no lixo, né? Ela saiu da casa dela e foi jogar no lixo. E nós passamos por ela na rua e perguntamos: senhora, a senhora sabe de algum imóvel para alugar aqui? E a senhora começou a fazer um monte de pergunta para nós. Ah, mas por que vocês estão vindo para cá? Você trabalha onde? E começou a fazer várias perguntas para a gente. Eu achei aquilo muito estranho, já ia dispensar a senhora, né? Já ia, né? E a senhora: não, é porque eu tenho um apartamento para arrendar. E aí a gente foi ver o apartamento. É interessante que quando Deus quer, as coisas são fáceis. Do jeito dele. Ele facilita o caminho. Né? E aí essa senhora, né, é uma senhora que até hoje é muito amiga nossa, ela falou desse apartamento. Nós fomos lá ver o apartamento, achamos muito legal o apartamento. Tentamos falar, né, com o marido dela que estava reformando o apartamento, porque o apartamento tinha sido alugado por uns inquilinos anteriores, ficou devendo 6 ou 7 meses de aluguel, não era brasileiro, também era português mesmo.
E aí... tá aqui o mapa. Tá colocando aí o mapa. Évora, aqui. né? Évora aqui e Viseu aqui em cima. Né? É mais longe, inclusive, do que Lisboa. É mais longe que Lisboa. Lisboa é 4 horas, né? Para lá é 5 horas de viagem. Aqui até que o Algarve aqui é mais ou menos 6 horas e pouco de viagem. Então, dessa forma, nós acabamos por conhecer essa senhora. E eu tinha feito esse telefonema com o marido dela para procurar onde era o apartamento, que ela tinha indicado assim, faz ali e tal, vira lá. E esse senhor não atendeu o telefone porque ele estava fazendo as obras. E aí, por final, a senhora foi lá e levou a gente no apartamento. E aí, essa chamada não atendida que ficou no telefone dele fez com que ele retornasse para a gente perguntando quem era que tinha ligado para ele. E aí eu me expliquei, senhor, nós estivemos aí vendo um apartamento com o senhor e tal, só que o senhor pediu um valor um pouco alto, se o senhor fizesse, né, mais em conta, a gente até poderia ficar. Aí ele, tá bem, eu faço. Quer dizer... Tudo facilitando. Aí nós falamos, olha... Eu já vi isso muitas vezes. 2 meses de calção que o senhor está pedindo aí, dá para o senhor parcelar isso. Não se preocupa com isso, não se preocupa com calção não, a gente faz para vocês. E de uma hora para outra, pastor, eu estava morando em Viseu. Viemos procurar uma igreja em Viseu. Encontramos um pastor aqui, né, muito abençoado. Esse pastor nos recebeu muito bem no primeiro dia que nós fomos no culto. E no segundo dia que nós fomos no culto, no segundo domingo... Não era aqui, não, né? Não. Era em outro local aqui, outro bairro aqui da cidade. Outra freguesia, né? Outra zona aqui de Portugal, num bairro bem do interior aí. Minha esposa conheceu uma das membros da igreja dele e através dele, dessa membro, nós pegamos dessa irmã, pegamos o telefone dela, do pastor, ligamos para o pastor e fomos lá visitar a igreja. No segundo dia que nós fomos visitar a igreja, o pastor nos chama, no segundo domingo, irmãos, nós fomos visitar a igreja. O pastor nos chama de lado, ele e a esposa dele, pastor que eu amo muito, não tem problema nenhum falar o nome do pastor Enoque aqui, porque com carinho que eu lembro o nome dele, e a pastora Leila, né, do ministério que eles dirigiam aqui na época. E ele, no segundo culto, nos convidou, olha, Deus colocou no nosso coração de colocar vocês 2 como líderes de jovem da igreja. Aquilo foi um impacto, né? Porque... Esse pastor Enoque não foi arrebatado, não. Não, ainda está aqui. Agora ele tem um ministério próprio, está em Lisboa. Tá. Né? Ele foi arrebatado daqui, né? Daqui, exatamente. E aí, assim começou a nossa história no ministério aqui em Viseu.